imaginou ter relação sexual com uma pessoa que você sempre sonhou? Esse desejo pode ser realizado por incubos e sucubos. As duas entidades são demônios sexuais especializados em ataques noturnos. Trazem extremo prazer para suas vítimas. Por outro lado, sugam totalmente a sua energia. Feitos de matéria sutil, eles atravessam portas e paredes na prática de seu peculiar ofício, o ato sexual. Conhecidos desde que o homem é homem, são citados até na Bíblia. Ficaram famosos na Idade Média, quando passaram a ser chamados de incubos e sucubos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esta citação da Bíblia, Gênesis 6:2, refere-se ao contato sexual entre seres incorpóreos e mulheres, não é a única. Nas lendas, no folclore e na literatura profana e sagrada de todos os tempos, encontramos referências ao intercâmbio carnal entre espíritos e humanos, mulheres ou homens. No livro apócrifo de Enoque, por exemplo, está escrito que um batalhão de 200 anjos, comandados por um chefe chamado Semiasa, desceu sobre Hades, no alto do Monte Hermon, em missão especial. Mas quando viram as filhas dos homens, fascinados por sua formosura, esqueceram o que os havia trazido para esse planeta e concentraram-se em conquistá-las. Na Idade Média, os espíritos sedutores ficaram famosos e ganharam nomes especiais: incubos, com atributos masculinos, dedicados à sedução das mulheres, e sucubos, com características femininas, especializadas na perdição dos homens. Os teólogos católicos não punham em dúvidas a existência desses seres, sem a possibilidade de intercâmbio sexual entre eles e os habitantes do mundo dos vivos. O que lhes interessava saber é se a união de um incubo com uma mulher poderia ser fecunda. Acabaram concluindo que sim. É católico afirmar que as funções do incubus e secubus pertencem por igual e indiferentemente a todos os espíritos impuros? Mas afinal, o que são incubus e sucubus? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Incubos e sucubos são entidades espectrais que, desde tempos imemoriais, estão presentes nas lendas de várias culturas. Esses seres se manifestam durante a noite, enquanto dormimos. Eles podem paralisar, tocar ou se apoderar de sua vítima, que presencia tal evento completamente indefesa. Cabe dizer que nem todas essas experiências com incubos e sucubos são aterrorizantes. Por mais incrível que possa parecer, esses espíritos da noite podem até mesmo chegar a causar o êxtase em certas pessoas. No entanto, isso não é usual. Em maior ou menor grau, a experiência depende do sexo da vítima. Durante a Idade Média, as lendas eram levadas muito a sério, e essa não seria uma exceção. Ainda mais quando todos conheciam alguém que tinha vivido a experiência. Considerava-se que esses seres tinham origem demoníaca e as pessoas tentavam combatê-las através de exorcismos, amuletos, água benta, crucifixos e etc. De qualquer forma, a sua presença era um sinal de mau presságio. Talvez vinham para antecipar algum tipo de desgraça, como uma doença, a morte de um ente querido ou da própria pessoa afetada. Incubo é um demônio com aparência masculina que pode atingir os sonhos de pessoas fragilizadas emocionalmente e assim ter uma relação sexual com elas. O objetivo do incubo é pegar a energia da vítima e utilizar como forma de alimento.
Assim que larga a pessoa, esta fica em frangalhos. Essa palavra vem do latim, onde in representa sobre e cubo significa eu me deito. No século XV, líderes religiosos criaram o Código Penal das Bruxas, onde acreditavam que estas entregavam seus corpos aos incubos, ou seja, eram instrumentos do demônio. O incubo pode adquirir a forma mais atraente para sua vítima, que, em defesa, acaba caindo nos seus encantos sexuais. A pessoa vai do extremo prazer ao absoluto terror. Sucubo é um personagem mitológico representando um demônio que tem características femininas e pode invadir os sonhos dos homens. Elas roubam a energia vital dos homens e levam o esperma da vítima para engravidar. Pode adquirir a forma física desejada pelo homem, facilitando a sua tarefa. Segundo a crença, os sucubos ficam mais fortes em épocas de lua cheia. Estão ligadas ao aparecimento de doenças e problemas psicológicos relacionados ao sexo. Assim que um homem é atacado por uma sucubo, normalmente apresenta pesadelos e poluição noturna. A mitologia diz que cada sucubo pode viver até 750 anos. Possuem uma beleza sedutora, em alguns casos contam com asas de morcego, além de seios fartos. É comum relacionar esses ataques a poluições noturnas, onde os homens apresentam a eliminação de sêmen enquanto estão dormindo, e as mulheres com sonhos eróticos, em casos menos raros com lubrificações vaginais. A mitologia conta ainda que em alguns casos os incubos engravidam as mulheres, deixando estas numa sinuca de bico, onde poderiam dizer que foi em um namorado ou inventarem que foram estupradas. De acordo com a lenda, estas criaturas atacam homens e mulheres com o objetivo de sugar a energia vital por meio do ato sexual. Assim, as pessoas acordam extremamente cansadas após terem sonhado com esses demônios. Na maioria das vezes, as mulheres não lembram do acontecido, enquanto os homens ficam com a imagem da mulher na mente. Esta dupla de demônios adorava atacar pessoas que na realidade não poderiam ter relações sexuais. Os incubos tinham como vítimas preferidas as freiras, mulheres solitárias ou solteiras. Enquanto isso, os sucubos poderiam preferir padres, monges e freis. Relatos indicam que não adiantava trancar as janelas, a dupla entrava quando queria. Alguns autores defendem que na verdade as pessoas atacadas não são vítimas de incubos e sucubos, mas na verdade sortudos. Acontece que estes demônios apresentam uma aparência linda, de acordo com o desejo da tal vítima. Os seios são grandes, assim como as coxas. Já para os incubos, eles podem apresentar aquele belo tanquinho. E tem mais, proporciona uma ótima transa para o atacado, embora seja apenas em sonho. Uma versão diz que a lenda de sucubo surgiu durante a Idade Média, na Europa. Os camponeses saíam durante a noite para algazarras e chegavam em casa podres de bêbados, ainda com cheiro de perfume feminino, e tinham que explicar para as esposas. Então, teria surgido a lenda dos sucubos salvando os maridos. Sabe como é lenda? Acabam se espalhando rápido e fácil. Já o surgimento dos incubos também é fácil de identificar. Naquela época, era praticamente proibido ter relações sexuais antes de casar. Mas o que é proibido é mais gostoso, e assim certamente muitas acabavam engravidando. Logo, era fácil dizer que o pai seria um incubo, assim como na região amazônica falam sobre os botos. A lenda diz que o mago Merlin, parceiro do histórico rei Arthur, teria sido fruto do relacionamento de uma mulher humana com um incubo. Merlin é famoso até os dias de hoje, devido ao poder que possuía. Na Inglaterra, alguns atribuem a ele a construção do complexo de Stonehenge. Merlin teve a sua trajetória contada diversas vezes pela mídia. Essas histórias mitológicas estão ligadas às culturas druídicas celtas e não ao cristianismo. Foram classificados como demônios, já que a igreja não considera o sincretismo. Na verdade, eles são considerados mais próximos dos vampiros do que de demônios, devido ao fato de buscarem sugar energias por meio do prazer sexual. Primeiro, a mulher sonha com o ataque. Neste momento, ela sente um peso sobre o seu tórax e a genitália começa a ficar quente. Neste instante, elas sentem um líquido frio penetrando em seu corpo. Quando acordam, estão muito fracas, já que o demônio levou a sua energia vital.
Por fim, podem encontrar sangue ou fezes na cama. Algumas versões da lenda indicam que incubos e sucubos são um só, ou seja, não existem versões femininas e nem masculinas. Teriam a capacidade de se transformar no que desejassem. A teoria diz ainda que a ideia é coletar o sêmen de um homem quando estão no modo sucubo para depois engravidar uma mulher no modo incubo. Na Idade Média, o sucubo aparecia à noite para seduzir os homens em encontros sexuais. Essa tradição foi especialmente explorada pelos monges celibatários, que alegavam que eram frequentemente atacados pela criatura e culpavam os sucubos por seus pensamentos e sonhos lascivos. Mais tarde, as mulheres que tentaram seduzir os homens foram acusadas de serem sucubos disfarçadas, enquanto as que engravidaram fora do casamento foram acusadas de terem interações sexuais com os incubos. Após o advento do Renascimento, o sucubo diminuiu em popularidade quando os artistas voltaram seu foco para a bela e injustamente amaldiçoada Lâmia da mitologia grega. Somente no final do século XVIII, quando a literatura gótica ganhou destaque, o sucubo voltou. No entanto, naquela época, eles haviam experimentado uma transformação dramática, passando das horríveis criaturas demoníacas para seres bonitos e astutos. Para concluir, embora grande parte desses fenômenos já tenham sido totalmente explicada pela ciência, eles ainda estão envoltos nesse ar místico que pode fazer com que incubos e sucubos pareçam tão fascinantes. Além disso, essas sensações e síndromes também podem fazer parte de outras patologias, tais como demência ou psicose.